Não havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da Comissão Especial, constituída pelo ato da Presidência número 18 de 2020. Gostaria de cumprimentar o deputado Maurício Codilarc, vice-presidente, que se encontra remotamente acompanhando a reunião, deputado Luiz Fernando Vampiro, relator adjunto que se encontra presencialmente na reunião, deputado Gessé Lopes, relator adjunto que se encontra presencialmente na reunião, deputado Sérgio Mota, que se encontra presencialmente na reunião, o deputado Sopelsa, que se encontra remotamente na reunião, o deputado Ismael dos Santos, que se encontra remotamente acompanhando a reunião, e o deputado Fabiano, que se encontra remotamente acompanhando a reunião. Não sei se eu esqueci de algum deputado, então gostaria de cumprimentar especialmente todos. Inicialmente, antes de iniciar efetivamente a reunião com a deliberação sobre a ata, eu gostaria de cumprimentar todos os deputados dessa comissão especial e dizer que eu tenho certeza que não faltará dedicação, transparência e espírito democrático por parte deste presidente, e também tenho certeza que não faltará por parte de nenhum dos outros deputados espírito democrático e transparência. Conforme já salientado pelo Supremo Tribunal Federal, cabe a esta comissão um juízo político sem desconsiderar, por óbvio, aspectos constitucionais, legais e técnicos. Portanto, vamos efetivamente iniciar os trabalhos com respeito à nossa Constituição Estadual, Lei 1079 e as decisões da Suprema Corte. Coloco em discussão e votação a ata da reunião de instalação encaminhada aos senhores deputados por meio do aplicativo de mensagens e também por e-mail. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que não se manifestam aprovam. Aprovada a presente ata. Passamos à sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Ofício interno CGP número 79 de 2020, encaminhando para conhecimento cópias dos ofícios internos números 76, 77 e 78, dirigidos respectivamente à Procuradoria-Geral, ao diretor legislativo e ao chefe da Consultoria Legislativa. Informo ainda que foram recebidos 2 ofícios após o envio das convocações. Recebemos o ofício número 1059 de 2020, que indica o conselheiro estadual Rogério Duarte da Silva para, em nome da OAB Santa Catarina, acompanhar todas as fases do referido procedimento no âmbito do Parlamento Estadual, nos termos da Resolução 39 de 2020, que criou a Comissão Especial e o nomeou como coordenador para o acompanhamento dos procedimentos que resultaram na abertura do processo de impeachment. Despacho de ordem do senhor presidente, deputado Júlio Garcia, encaminhado para proceder à juntada aos autos do processo de impeachment número 754, de 11/2 de 2020. Também requerimento do governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, protocolado nesta Casa Legislativa, no dia 27/8 de 2020, por meio do seu procurador, solicitando, abre aspas, declaração de nulidade da formação da comissão especial, fecho aspas, do referido processo de impeachment. Ofício GP número 78/2020, de 31 de agosto de 2020, desta presidência, em resposta ao requerimento do governador do Estado, com a devida comprovação de recebimento por parte de seu procurador. Dando prosseguimento à pauta, passamos para a ordem do dia. Distribuição das defesas do governador,
da vice-governadora e do secretário de Estado da Administração aos membros desta comissão. Todos vão receber a cópia física e também já receberam a cópia digital dessas manifestações. Portanto, passo a palavra ao relator, deputado Luiz Fernando Cardoso, para a apresentação do roteiro dos trabalhos. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, cidadãos catarinenses, meu relator adjunto Gessé Lopes, vice-presidente Maurício Kudilac, demais membros parlamentares que acompanham remotamente esta sessão da Comissão Especial. Hoje é um dia muito importante para a história do Estado de Santa Catarina, onde começaremos a etapa procedimental do processo de impeachment em face do governador do Estado, da vice-governadora do Estado e do secretário de Estado da Administração. Como relatores, Gessé e eu, deste processo no aspecto constitucional, o relatório e voto seguirá estritamente o prescrito no artigo 85 da Constituição Federal, nos artigos 39 e 20, 72 e 73 da Constituição Estadual. No tocante ao aspecto legal, seguirá o disposto na Lei Nacional 1079 de 50. Já com relação às interpretações jurídicas e de decisões judiciais, seguirá a súmula vinculante número 46 do STF, Supremo Tribunal Federal, e principalmente a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma das ações que fazem parte do controle concentrado da constitucionalidade. Isto, digo, a número 7378 do Supremo Tribunal Federal, que foi a ação judicial que tramitou no STF, a qual discutiu a forma do rito do impeachment impetrado na Lei 1079/50 e delineando como em nosso Estado Democrático de Direito se conduz um processo de impedimento, a qual o parecer será fiel ao decido no voto proferido pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso nesse julgado. Por fim, a condução deste processo seguirá também o ato da mesa 221/20 e nos artigos 342 e 343 do RIA-LESC. Nesta fase processual, cabe a esta comissão especial autorizar ou não a instauração de processo de impeachment, impedimento, contra o governador, a vice-governadora e o secretário de administração, como se fosse a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Esta linha de pensamento está descrita no voto do ministro Luiz Roberto Barroso na ADPF 378 in verbis, abre aspas. Cabe à Câmara dos Deputados apenas autorizar, grifo nosso, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente, artigo 51, inciso 1º, cujo afastamento, porém, só se dá após a instauração do processo pelo Senado Federal, artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2º, órgão ao qual compete processar e julgar o presidente da República, artigo 52, inciso 1º. Assim, ao contrário do que ocorria no regime das Constituições de 46, de 67 e de 69, na Constituição de 1988, a Câmara não declara a procedência ou improcedência da acusação, mas tão somente autoriza a instauração de processo pelo Senado. A deliberação da Câmara obedece ao quórum qualificado 2/3 e não implica o afastamento automático do presidente da República, que apenas ocorre se o Senado instaurar o processo. Assim, no regime atual, a Câmara não funciona como um tribunal de pronúncia, mas apenas implementa ou não uma condição de procedibilidade para que a acusação prossiga no Senado Federal. Grifo nosso para enaltecer. Fecham aspas. Esse também foi o entendimento do desembargador Luiz César Medeiros, quando em análise de mandato de segurança número 50, 28, 142, 85/2028, 24000/SC, da vice-governadora, que dispôs, abre aspas, ao analisar o caso em liça, aplicando-se os ensinamentos da mais alta corte do país, conclui-se que o processo de impeachment possui características mistas, política jurídica. O juízo realizado pela Câmara dos Deputados em âmbito federal e pela Assembleia Legislativa no estadual é eminentemente político. Não se pode olvidar também que a análise realizada pela Casa Legislativa é preliminar,
cinge-se à verificação das condições de procedibilidade, que é a simples permissão de instauração do processo de impeachment com a verificação da legalidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, imprescindíveis para o regular trâmite processual, ou não da acusação, possibilitando o prosseguimento para a comissão especial, em que se fará o juízo acerca da procedência ou não da acusação específica. Fecham aspas. Ainda, para esclarecimento sobre as condições de procedibilidade, que cabe à análise desta comissão, busca os ensinamentos do ministro Celso de Mello, na DPF. Abre aspas. Cabe insistir, portanto, na asserção de que a autorização dada pela Câmara dos Deputados, longe de representar imposição vinculante, traduz mera permissão, simples conditio sine qua non, ou requisito de procedibilidade, que, uma vez presente, viabilizará, se assim o entender o Senado da República, a instauração, por ele, do processo e julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Fecha aspas. Essa primeira reunião, vamos fixar o calendário de trabalho da comissão especial com os dias e as atividades que poderão ou não ser implementadas. Pode haver, por parte dos parlamentares, pedidos ou não de diligências, unicamente para esclarecer eventuais dúvidas somente quanto à autorização ou não do processo. E neste ato também elucidamos que apresentaremos o parecer final do processo no dia 15 de setembro de 2020, no horário a ser indicado pelo eminente presidente João Amin. Nobres colegas, vocês perceberão que o calendário de trabalhos é simples e somente tem 5 sessões. O motivo da simplicidade é que a nossa comissão especial, que funciona como a Câmara Federal, conforme fixado na DPF número 378, tem um rito abreviado e funciona como uma porta autorizativa do processo de impeachment, que será feito de forma mais aprofundada no Tribunal Especial, a ser formado se esta comissão entender que deve autorizar o processo. Como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, na folha 154, em seu voto na DPF, abre aspas, a atuação da Câmara dos Deputados deve ser entendida como parte de um momento pré-processual, isto é, anterior à instauração do processo pelo Senado. Fecha aspas. Assim, esclareço que esse roteiro de trabalho está seguindo o prescrito no caput do artigo 4º do ato da mesa diretora 221/2020, que foi contestado pelo mandato de segurança pelo governador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, mas teve uma reclamação, número 42627 desta Casa, no STF, cujo relator do ministro Luiz Roberto Barroso convalidou em decisão esta forma de procedimento. Após estes esclarecimentos perfunctórios, lerei o requerimento e o plano de trabalho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial, requerimento. Os deputados que subscrevem na condição de relator e relator adjunto e com amparo no artigo 157, regimento interno, requerem a aprovação do roteiro de trabalhos em anexo. Sala das Sessões, Luiz Fernando Cardoso, Vampiro, deputado estadual, relator, Gessé Lopes, deputado estadual, relator adjunto. Roteiro dos trabalhos, Comissão Especial 0001.5/2020. Excelentíssimos senhores deputados, o presente roteiro de trabalhos possui o objetivo de balizar as tarefas dessa comissão especial. Assim prescreve o artigo 5º do ato da mesa 221/2020. Artigo 5º. A comissão especial emitirá parecer no prazo de 5 sessões ordinárias, contadas da entrega das informações pelo governador do Estado ou do término do prazo previsto no artigo 2º, inciso 2º deste ato de mesa. Parágrafo único. O parecer da comissão especial concluirá com projeto de decreto legislativo pelo recebimento ou não da denúncia. Fecha aspas. Deste modo, sugerimos o seguinte calendário. Data 3/9/2020, dia de hoje. Distribuição pela presidência das defesas do governador, vice-governadora e secretário de Estado da Administração aos membros dessa comissão e a apresentação deste plano de trabalho. Sessão segunda, data 8/9/2020.
esclarecimentos de eventuais questões de ordem e verificação da necessidade de diligências relacionadas aos fatos que autorizam ou não a instauração do processo de impeachment. Terceira, dia 9 de nove de 2020, reunião técnica administrativa com um grupo de trabalho interno da comissão. Quarta sessão, no dia 10 de nove de 2020, retorno de eventuais diligências e encaminhamento do procedimento de leitura e apresentação do parecer final à comissão. Quinta e última, dia 15 de nove de 2020, entrega e leitura do parecer final a esta comissão sobre a autorização ou não do processo de impeachment. Senhor presidente, eu finalizo e antes de passar para considerações iniciais do relator adjunto, deputado Gessé Lopes, com uma frase, deputado Sérgio Mota, que eu acho de suma importância nesse sentido. Mas antes de fazê-la, gostaria de fazer o registro e cumprimentar pelo trabalho que já tem sido feito pela nossa equipe técnica, em nome dos profissionais, Fabiano Henrique Souza, Evandro Carlos dos Santos, Maria Aparecida Molgaro, Bruna Borges e Carlos Eduardo Ieng, que já estão, desde o primeiro dia, como convocados e assessores, trabalhando incansavelmente em cima desses processos, defesas e afins. Nesse sentido, finalizo com uma frase da ministra Rosa Weber. Essa frase está intrínseca em folhas 242 e 243 da DPF 378. Abram aspas. O impeachment, enquanto processo político, não visa a punir, não tem um condão de atingir a pessoa em sua liberdade ou em seus bens. Tem como efeito destituir do cargo o seu detentor, a quem, por razões políticas, se nega a capacidade de exercê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o relator adjunto, o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. É importante ressaltar no discurso do meu colega e relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, que esta comissão analisará as peças da denúncia e defesa com um olhar quanto à procedibilidade da instauração ou não do processo de impeachment. Cabe ao nosso relatório e à nossa discussão autorizar ou não o prosseguimento do feito, com análise técnica, política e jurídica, para que o mérito seja apreciado pelo Tribunal Especial, caso por nós aqui seja autorizado. Para tanto, desde que fomos escolhidos relator e relator adjunto, estamos em conversa e estudando em conjunto todos os passos do procedimento legalmente previsto para a confecção do relatório. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Consulto se algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra ainda nesse momento, antes de colocar em discussão e votação o requerimento do deputado Vampiro. Bom, não havendo deputados que queiram fazer uso da palavra, eu coloco em discussão o requerimento 001.5 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 001.5 de 2020, assinado pelos deputados Luiz Fernando Cardoso, deputado Vampiro, deputado Gessé Lopes. Bom, queria mais uma vez agradecer a paciência, a parceria, mesmo sendo um período curto de trabalho, eu espero que nós, deputados, consigamos, da melhor maneira, fazer o trabalho justo e transparente que a sociedade catarinense espera de nós. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerro a presente reunião e convoco a próxima reunião para o dia 8 de setembro, terça-feira, às 9 horas da manhã. Está encerrada a presente reunião.